Boa noite a todos. Estou fazendo uma transmissão usando o OBS. Daqui a pouco a imagem já vai aparecer para todos. Estamos aqui iniciando a transmissão com o OBS. Pronto, agora a imagem já está aí. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. É a nossa palestra da Casa Espírita Nosso Lar. É uma alegria, uma satisfação recebê-los nessa noite, em que teremos a oportunidade de conversar sobre o tema Buscai e Achareis. Sejam muito bem-vindos a mais essa atividade, a mais esse evento que a Casa Espírita Nosso Lar realiza. Semanalmente nós temos algumas atividades que estão sendo realizadas ao vivo. Às terças-feiras temos o Evangelho, o estudo do Evangelho, que acontece às 19h30. E aos sábados temos a palestra, também às 19h30, que é essa atividade que está sendo transmitida. E é uma alegria tê-los aqui. Desejamos que a palestra seja proveitosa para todos. Então, o tema de hoje é Buscai e Achareis. Vamos aguardar mais um pouco para que mais pessoas possam entrar e possam acompanhar esse estudo que faremos durante essa noite na palestra. E mais uma vez, saudamos a todos que aqui chegam. É uma alegria compartilhar com vocês o estudo do Evangelho, o estudo doutrinário à luz do Espiritismo. Vamos então agora guardar mais um minuto. Daqui a mais um minuto nós iniciamos nossa conversa sobre o tema dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e convidamos para que participem das outras atividades que a Casa vem propiciando. A Casa Espírita ainda continua realizando os estudos doutrinários, como o ESD e o EAD. Quem quiser mais informações, basta olhar o nossa bio, que vocês podem ter, cliquem no nossolar.ce e na bio vocês terão mais informações e poderão acompanhar também os estudos doutrinários que acontecem também durante a semana, às terças-feiras. E aos sábados temos a palestra pública que é ao vivo, 19h30, essa que está acontecendo, e às terças-feiras temos o Evangelho, também às 19h30. Bom, vamos agora então, já temos mais de 5 minutos do início, vamos iniciar nossa conversa de hoje. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre buscai e achareis. Esse tema, ele é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é muito propício para o momento em que vivenciamos, em que temos uma ambiência mundial de preocupação, de angústia, em torno de toda sorte de incertezas. Por isso, é importante nós compreendermos o sentido do Cristo ao nos falar buscar e achareis. E o curioso é que se nós formos analisar a fala do Cristo, Cristo ele fala primeiro pedi e obtereis. E depois ele segue, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E por que será que Kardec, então, escolheu intitular o capítulo como buscai e achareis? Por que Kardec não usou pedir e obtereis, que é o início do capítulo, né? Da frase do Cristo, melhor dizendo, que está no Evangelho de Mateus e também está no Evangelho de Lucas. E nos dois evangelhos nós encontramos essa fala do Cristo.
E é importante a gente conhecer a historicidade, em que momento que Cristo fala essa frase, para que nós consigamos entender por que Kardec utiliza como título do capítulo Buscar e Achareis. Cristo usa essa frase no momento em que, logo depois do Sermão do Monte, um dos discípulos indaga a Cristo como devemos orar. O discípulo pergunta ao Cristo como orar. E ao fazer essa pergunta ao Cristo, ele tem a seguinte resposta do Cristo. Cristo ensina a oração que deve ser feita, ensina o Pai Nosso. Logo depois de ele ensinar o Pai Nosso, ele prossegue e o Cristo, ele nos apresenta ali uma série de indagações que precisamos fazer. E apresentando essas indagações, ele exatamente nos coloca a parábola, que é a parábola que nos remete e será a parábola que utilizaremos para a nossa prece inicial. Ele traz a parábola do amigo inoportuno. Esse amigo inoportuno é aquele que toca, bate na porta da casa do vizinho e ele indaga ao vizinho se poderia lhe ceder 3 pães, porque ele acaba de receber uma visita. E ao acabar de receber a visita, ele vem e precisa de algo para dar para a visita, precisa de alimento para dar para a visita. Mas o vizinho, ele responde que não pode atendê-lo naquele momento, que já está deitado, já está com seus filhos prestes a dormir e não pode atendê-lo. Então Cristo vai e diz que, apesar disso, ele ouviu o pedido, mas ele não atendeu porque ele deu prioridade a outras questões. E ele diz então: pedi e obtereis. Porque no mundo espiritual pedi e obtereis. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E com base nessa frase do Cristo, eu queria convidá-los para fazermos. Essa foi só uma introdução da palestra, enquanto aguardávamos que mais pessoas adentrassem. E eu queria, com base nessa fala do Cristo, que vai ser o que vai nortear a nossa conversa hoje, eu queria convidá-los para fazer nossa prece inicial. E queria fazer nossa prece inicial exatamente começando com a prece que Cristo ensina a seus discípulos. Vamos então elevar o nosso pensamento às esferas mais altas. E elevando esse pensamento, vamos convidar, vamos conclamar, vamos buscar a assistência da espiritualidade superior. E com essa assistência, vamos então receber as luzes que necessitamos para iniciar nossa jornada, para seguir no nosso caminho, no nosso progresso evolutivo. E eu queria começar a nossa prece com a prece que Cristo ensina aos discípulos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas e nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e quem nos tem ofendido. E não vos deixei, Pai, cairmos em tentação. Livrai-nos do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Inspirados por essa prece, a mesma prece que Cristo faz para seus discípulos, ensina seus discípulos, e logo depois vem a parábola do amigo inoportuno, e Cristo lança essa frase: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
E Kardec, ele utiliza essa expressão, buscar e achareis, porque no primeiro momento, quando nós ouvimos a expressão pedir e obtereis, nós temos a impressão vã, é verdade, de que aquilo que nós pedimos nós teremos. E começamos a ver Deus apenas como alguém que tem que atender nossos pedidos. Percebemos em Deus alguém que terá o dever de nos ajudar e de não só nos ajudar, como atender nossas vontades, invertendo a posição de Criador e criatura. E hoje nos deparamos com essa situação em que o planeta nos clama um repensar. Um repensar esse que foi o mesmo que Cristo nos conclamou em outros tempos. E nós nos indagamos, por que nós pedimos e nem sempre recebemos? Por que às vezes nós recebemos coisas que não pedimos? Porque nós nos equivocamos na nossa busca. Nós acabamos achando aquilo que não buscamos porque estamos batendo em portas incorretas, em portas indevidas. Estamos atravessando portas ou querendo atravessar portas que ainda não é o momento, que nós não temos a chave, que ainda não é o momento de nós atravessarmos. Então, nós precisamos refletir nesse momento tormentoso que o planeta atravessa. Nós somos tomados, por vezes, em situações angustiosas, por insegurança, por aflição, em razão dessas incertezas que nós vivenciamos. E precisamos compreender, então, como lidar com tantas incertezas. Qual que é a importância do buscai e achareis em meio a essas incertezas que nós estamos experimentando? Como nós realizaremos e nós nos daremos com essas incertezas? É preciso, então, que nós tenhamos um novo olhar sobre nossa existência. Tudo isso que estamos experimentando nos convida a uma profunda reflexão. E uma profunda reflexão sobre o que buscamos, para que nós consigamos entender o que vamos achar. Por isso é preciso nós retirarmos do nosso dia a dia a sombra da tristeza que nos atinge e permitir que o sol da alegria ilumine nosso dia e nossa existência. Nós podemos escolher, e aí é a busca, porque a busca são escolhas. Se você busca algo é porque você escolheu algo. E aí nós precisamos saber, nós vamos escolher sorrir ou vamos escolher permanecer tristes? Vamos escolher sentirmos confiantes e com esperança ou vamos escolher a dor e a fraqueza, a pouca fé? Tudo depende de nós. Nós somos os construtores de nossa realidade. Não adianta nós buscarmos algo e não nos movermos por esse algo. É preciso que nós trilhemos um movimento em direção àquilo que desejamos, para que o alto nos auxilie. Buscar e achareis. Se eu fico parado e não busco, eu nunca vou achar. E mais, se eu não sei o que eu quero, como eu vou encontrar? Como achar algo se eu não sei o que eu quero? Como achar algo se eu não me movimento para encontrar o que eu desejo? Então, eu só posso pensar no auxílio das esferas superiores
se eu me mover em direção a essas esferas superiores. Eu vou receber o auxílio e assistência exatamente na proporção de quanto eu me mover para buscar essa assistência. Do contrário, a assistência não vai se concretizar. É preciso que eu me movimente em direção àquilo que eu busco. É preciso que eu direcione o meu pensamento, direcione minha fé, minha oração, minha prece para aquilo que eu desejo. E mais, não adianta eu pensar só em mim, porque a clareza daquilo que eu desejo está diretamente relacionado àquilo que eu entrego para o mundo. É preciso dar para receber. Então, para eu buscar e achar, entre o buscar e o achar, eu preciso dar para eu receber. Porque aí, quando eu busco, eu estou me movendo. Quando eu dou ao meu semelhante aquilo que o outro precisa, eu estou fazendo com que a lei de causa e efeito ela atue. E a ação da lei de causa e efeito vai permitir que eu acabe sendo beneficiado pela minha ação, porque eu vou estar sendo coparticipador, vou ter uma coparticipação com a obra divina. Se eu fico estagnado, se eu fico apenas esperando que algo aconteça, ou apenas exigindo que Deus me dê algo, mas eu não dou nem mesmo a minha fé para Deus, como esperar receber algo dele? As nossas esperanças serão alimentadas exatamente na mesma proporção em que eu atuar para o meu melhoramento. Se eu não atuar no meu melhoramento, eu não vou possibilitar que eu receba a assistência superior. Eu só vou conseguir receber essa assistência superior se eu estiver com o auxílio, com a assistência que eu me movo para receber. E sobre esse movimento para a assistência, eu gostaria de lembrar do caso do paralítico. Quando o paralítico ele se move para buscar a assistência de Deus. Veja, o paralítico ele chega em uma casa onde Cristo está. Mas havia muitas pessoas em torno dessa casa. Não tinha como ele se aproximar da casa, ele não conseguia nem chegar à porta. E o que o paralítico faz? Ele desiste? Ele volta? Ou ele aplica o buscai e achareis? Ele procura a ajuda de amigos que estavam no local. Com a ajuda desses amigos, ele é erguido ao telhado da casa. Os amigos retiram as telhas e ajudam o paralítico a descer. E ele é colocado à frente do Cristo. E o Cristo, então, faz com que ele encontre o que ele procurava, ou seja, dá a cura ao paralítico. Veja a lição que essa passagem do Evangelho nos dá. É preciso que nós tenhamos uma atitude de buscar, e o paralítico buscou. Como ele buscou? Ele se eleva com a ajuda dos amigos, ele não se eleva sozinho. Então ele busca amigos que o ajudam a se elevar. E ao se elevar, o ajudam ainda a acessar o Cristo. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não somos uma ilha. Estamos vivenciando essas experiências, mas de isolamento social, mas isso não nos isola uns dos outros. A tecnologia permite que estejamos próximos. Bom, algumas pessoas, eu vou daqui a pouco seguir o raciocínio, algumas pessoas estão falando que está travando, tá?
para não ficar saindo, se vocês estiverem ouvindo, eu vou prosseguir, tá bom? Alguns estão dizendo que está normal, então eu vou prosseguir, tá bom? Se a imagem estiver ruim, estiver travando um pouco, eu vou procurar seguindo, tá? Algumas pessoas estão colocando que está normal, tá? Que está bom. Então, assim, eu peço paciência. Esse horário é um horário que tem muita gente acessando a internet e isso causa essa sobrecarga, tá bom? Eu estou com um outro celular aqui ao lado e está tudo passando bem. Então, eu vou continuar, tá? Peço paciência. Qualquer coisa tentem reconectar, mas eu não vou interromper para a gente não atrapalhar, tá certo? Vamos encerrar o paralítico. Então, o paralítico se eleva com a assistência dos amigos. E nós? Nós estamos procurando, nesse momento de isolamento social, buscar os nossos amigos para dar a eles palavra de conforto e também receber? Ou nós estamos trancados no nosso orgulho, estamos deixando de mostrar nossas feridas e aí estamos também abrindo mão de ter pessoas que possam nos ajudar, que possam curar nossas feridas. Nós estamos tentando curar a ferida de quem está do nosso lado, quem está próximo, quem liga para a gente e pede uma ajuda, pede uma palavra amiga. Ou nós estamos fazendo como o paralítico fez? Estamos ajudando os outros a se erguerem e estamos nos ajudando. Isso é o buscai e achareis. O buscar e achareis vai depender da nossa ação. É o nosso movimento que vai nos levar a que, através da lei do livre-arbítrio, nós busquemos aquilo que acreditamos que é aquilo que necessitamos. Mas a lei do livre-arbítrio, ela permite que nós escolhamos aquilo que nós entendemos como necessário, mas que também nós arquemos com as consequências de nossas escolhas. Por isso, é preciso que haja um esforço para que a nossa súplica ela seja atendida. Por isso, Kardec, ao invés de usar o pedir, obtereis, ele usa o buscar e achareis, porque buscar é uma ação, nos coloca num movimento dinâmico para achar, porque eu preciso desse movimento para que as leis universais, as leis divinas, cooperem para que eu encontre aquilo que eu estou buscando. Mas é preciso lembrar que nós estamos na Terra para cumprir determinadas obrigações. Nós não estamos na Terra aqui apenas a passeio. Há compromissos que nós temos individuais e há compromissos que temos coletivamente. Estamos vivenciando agora, na pandemia, o cumprimento de um compromisso coletivo. Todos nós sabíamos lá no plano espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, que estaríamos encarnados durante esse difícil momento da Terra. E cabe a nós ter a segurança e a firmeza de atravessar esses momentos com a fé necessária. Nós somos, lógico, falíveis e somos imperfeitos e podemos sofrer os abalos de toda sorte de incertezas que se reveste essa fase que a Terra atravessa. É natural. Mas o que nós não podemos é deixar de buscar. Deixar de buscar a fé em Jesus como governador planetário, como o grande timoneiro desse nosso navio. E precisamos, então, ajudar a quem está ao nosso lado, porque temos esse compromisso coletivo. O nosso compromisso individual é buscar fortalecer a nossa fé, buscar acreditar que aquilo que estamos vivenciando é um aprendizado para nós, é uma oportunidade de mudança de rumos naquelas situações em que vínhamos em rumos equivocados. Por isso que é preciso que nós exercitemos e tenhamos o esforço necessário para vivenciar, a ser exemplo de fé e, principalmente, sermos ainda
exemplos de que vamos buscar o nosso melhoramento e, através do nosso melhoramento, ajudar o nosso próximo. Por exemplo, vamos ver um artista, um pianista. O pianista ele não se torna um grande pianista simplesmente porque senta ao piano e aprende as notas musicais. É preciso esforço, é preciso treinamento, dedicação. Vamos olhar um artista, um pintor. Nenhum pintor pinta um quadro maravilhoso na primeira pincelada. Ele ainda vai aprender as técnicas de manusear o pincel, ele vai aprender as técnicas de combinação de tintas para encontrar a melhor cor, de qual tipo de tela, de qual tipo de tinta vai utilizar. Vamos ver um médico. Um médico não se torna médico só porque entrou no primeiro dia da faculdade de medicina. É preciso ele estudar todos os anos da faculdade. É preciso terminar sua faculdade e se aperfeiçoar através da residência médica. É preciso, então, esforço. Nossa jornada é uma jornada de esforço. E nós lembramos de todos os esforços que precisamos fazer no aspecto material, mas esquecemos dos esforços que precisamos fazer no aspecto espiritual. É preciso que nós conquistemos as habilidades espirituais que Jesus espera de nós. É preciso que nós aprendemos a exercitar a caridade, o perdão, a tolerância, a humildade, o amor. Tudo isso são ainda predicados que nós ainda necessitamos e nós deixamos de nos dedicar a esse aprendizado. Nos esforçamos para aprender uma profissão, nos esforçamos para aprender uma arte, nos esforçamos para um esporte e não nos esforçamos em nossa vida espiritual. É esse esforço que nós precisamos, então, aplicar em nossa jornada. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, mas eu me esforço, eu busco determinadas coisas e não sou atendido. Eu tenho desejos que são desejos para o bem, são desejos ótimos e legítimos, não são desejos materialistas e egoístas, mas eu não sou atendido. Por que será que eu tenho desejos e não sou atendido? E eu pergunto a vocês, nós somos espíritos que temos uma longa jornada. Nossa jornada é vasta e longa. Estamos nessa jornada terrena, mas temos uma série de outras jornadas que já atravessamos e tantas outras que ainda atravessaremos. E eu pergunto a cada um de vocês, vocês se lembram o que vocês pediam há 1000 anos atrás? Ou seja, quantas encarnações atrás? O que nós pedíamos lá? Será que pedimos o mesmo de hoje? E mais, agora vamos puxar o tempo mais para perto. Há 6 meses atrás, você se lembra do que você pedia? Você se lembra do que você buscava? É o mesmo que você busca hoje? Acredito que não. A gente tem o comportamento de pedir, de buscar, mas muitas vezes nós não fazemos a reflexão se aquilo que nós precisamos é efetivamente aquilo que nós buscamos. Porque nós não conseguimos ter a dimensão completa de nossa existência espiritual. Nós temos a dimensão ainda muito limitada, porque estamos na matéria, dessa existência. Será que aquilo que nós pedimos hoje, ou que nós buscamos hoje, ou aquilo que nós buscamos e pedimos há 6 meses atrás, ou há 1000 anos atrás, é a mesma coisa sempre? E será que o que nós buscamos é aquilo que efetivamente nós precisamos? Eu queria lembrar vocês do momento em que Jesus é abordado pela mãe dos filhos de Zebedeu. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, se eu não me engano, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, encontra Jesus e pede a Jesus. O que ela pede a Jesus? Jesus, eu lhe peço que meus 2 filhos estejam sentados ao teu lado no teu reino.
que um se assente à direita e o outro à esquerda. E o que o Cristo responde para ela? O Cristo responde para ela: não sabes o que me pedes. Estão eles prontos a beber do cálice que em breve eu terei que beber? Será que é isso que nós pedimos hoje? Nós conseguimos dimensionar o cálice que teremos que beber em razão dessa escolha? Em razão disso que estamos buscando? E por vezes nós não conseguimos aquilo que pedimos ou aquilo que buscamos e achamos que é uma punição divina. Achamos que Deus não ouve a gente, mas Deus ouve a gente o tempo todo. Deus ouve a gente, sabe por quê? Porque Cristo já falou: eu estou no Pai como o Pai está em mim. Nós estamos em Deus, porque nós estamos mergulhados no fluido universal. Nós estamos sendo perpassados, estamos mergulhados em Deus. E Deus também está em nós. Deus está em nós? Está. Em cada um de nós. Porque nós somos criaturas divinas. Cada um de nós tem a centelha divina. Só que nós não sentimos Deus, mesmo mergulhados nele. E nós não sentimos Deus, mesmo com a centelha dentro de nós. Porque nós estamos incrustados pelas nossas sombras. Nós estamos cobertos pela poeira e pela lama de nossas inferioridades. E aí nossa centelha divina não brilha e nós não conseguimos perceber a presença de Deus onipotente, onipresente e onisciente. E ficamos questionando por que Ele não nos deu aquilo que a gente estava buscando ou aquilo que a gente pediu. Mas nós não temos a capacidade de dimensionar nossa existência. Não nossa existência atual, mas nossa existência na jornada espiritual que traçamos desde o momento em que fomos criados espíritos simples e ignorantes. Por isso, é preciso que nós façamos nossa parte. Vamos buscar, sim. E queremos achar aquilo que buscamos, mas vamos fazer isso oferecendo a Jesus o que temos de melhor. Porque oferecendo a Jesus o que temos de melhor, nós não temos que nos preocupar se isso que nós estamos desejando está ou não em sintonia com a vontade divina, porque isso vai se traduzir naturalmente. Naturalmente, nós perceberemos se os caminhos que estamos trilhando nessa busca são os caminhos que vão nos levar ao projeto que Deus tem para nós, aquilo que o nosso planejamento reencarnatório trouxe para essa existência e aquilo que Deus espera de nossa jornada espiritual, que é imortal. Por isso, buscar e achar exige esse movimento de se colocar junto a Jesus e deixar a voz suave de Jesus falar ao nosso ouvido, tocar em nosso coração. Mas sempre exige de nós uma ação. E eu queria lembrar duas histórias do Chico que refletem muito bem o buscar e achareis. O Chico, ele, em Pedro Leopoldo, tinha, dentro da rotina dele, ele ajudava pessoas que eram indigentes, que viviam na rua, que não tinham casa, não tinham alimento. Essas pessoas costumavam se abrigar numa ponte da linha férrea. E toda semana Chico ia lá, já tinha um dia, um horário combinado com esse grupo de indigentes, grupo de irmãos sofredores e necessitados, e ele ia levar uma sopa, um alimento para ajudar a diminuir o sofrimento daqueles irmãos. E chegou o dia da semana e o Chico não tinha nada para levar. Ele passava um momento difícil, o pai dele tinha adoecido e ele gastava o que tinha para poder comprar umas injeções que o pai precisava. Então ele vai e se desloca ao local. E o que ele vai levar? Ele pensa: eu vou levar só água, que pelo menos eu vou matar a sede deles. E pegou umas moringas de água e levou. E antes de sair, ele faz uma prece. Roga a Jesus e a Bezerra de Menezes que as palavras que ele fosse levar para aquelas pessoas e aquela água conseguisse aplacar a dor
e o sofrimento daquelas pessoas. E que ele, infelizmente, fosse perdoado por não ter o alimento que ele sempre leva, mas ali não tinha como ele levar, porque ele não dispunha de nenhum alimento. E ele segue para o local. Ao chegar no local, as pessoas o recebem e começam a indagar. Chico, cadê a comida? Você não trouxe comida hoje? A gente está com fome. E começa a ficar hostis com Chico. E Chico, então, começa a chorar. Daqui a pouco, ele estava lá embaixo da ponte, da linha férrea, e mais distante na estrada de terra, onde passava veículos, né, alguns poucos veículos, para um caminhão. E de repente o motorista sai e pergunta: Chico Xavier tá aí? E o Chico, ele responde: Sim, eu sou Chico Xavier. E o homem diz: Eu estou trazendo, Chico, alimentos doados pelo José, que é lá de São Paulo, ele esteve aqui, você o ajudou, e ele prometeu que iria retribuir sua ajuda. E ele me mandou, eu acabei de trazer, eu passei na sua casa, mas você não estava lá, eu estou aqui com esse mantimento de alimentos. E Chico então agora chorava de alegria, e ele pega os mantimentos, começa a distribuir, e assim que ele termina de distribuir, ele pergunta ao motorista: Como você me encontrou? Como é que você sabia que eu estava aqui? E o motorista vai e diz: Eu cheguei na frente da sua casa, tinha um senhor barbudo, de nome Bezerra. E ele foi e me disse que você estaria aqui. Ele falou que era para eu seguir, pegar essa estrada, que você estaria numa ponte embaixo da linha férrea, numa ponte onde passa a linha férrea. Era o doutor Bezerra de Menezes, que guiava o caminhão de mantimentos. E lembre-se, o caminhão de mantimentos vinha de São Paulo, então certamente esse caminhão saiu há dias antes desse dia que seria distribuído. A providência divina já estava atuando para que o Chico tivesse alimento disponível para aquelas pessoas. E a segunda história do Chico é uma história em que ele vai fazer evangelização infantil com as crianças. E aí o dia da semana era um sábado, eu lembro. Era um sábado, todo sábado à tarde ele fazia evangelização infantil com as crianças daquela localidade. E aquele dia o Chico, mais uma vez, não tinha alimento suficiente, eram 40, 50 crianças, ele só tinha um pacote de biscoito. E ele vai, pega esse pacote de biscoito e reúne, recebe as crianças, e as crianças começam a perguntar pelo lanche, mas antes das crianças chegarem, Chico mais uma vez faz uma prece e roga ao Pai, roga a Jesus que fizesse com que as palavras do Evangelho alimentassem aqueles espíritos e, alimentando os espíritos, também alimentasse os corpos daquelas crianças que vinham para a evangelização infantil e que ali ele não teria nada além de um biscoito para dar e que não seria nem suficiente para todos. Mesmo que ele desse um para cada um, não seria suficiente para todos. E Chico então se reúne, as crianças começam a perguntar sobre o lanche, porque normalmente já tinha a mesa posta com o lanche. Chico então diz assim: vamos orar então, vamos iniciar nosso evangelho, que o lanche virá depois. E ele vai e começa a oração. E no que ele começa a prece, começa uma ventania. E não era época de chuva, não era época de vento, era um horário que não costumava ventar naquele local. E nisso, mal ele começa a prece, começa um vento, e a vizinha da casa da frente sai e pergunta: Chico, que vento é esse, Chico? E o Chico responde: minha irmã, é o vento da natureza. E a vizinha olha e fala: Chico, que tanto de criança é esse aí contigo? Aí ele responde: são as crianças que fazem evangelização infantil comigo. Eu estou aqui fazendo evangelização aqui com elas. E ela fala: acabei de assar um bolo, Chico. Eu vou dar metade do bolo para você poder dar para essas crianças. Chico recebe o bolo. Daqui a pouco a vizinha do lado direito também pergunta: Chico, que vento foi esse, Chico? E Chico dá a mesma resposta: foi o vento da natureza, minha irmã. E também ela vê as crianças e fala: Chico, eu estou assando uns pães aqui. Eu vou lhe dar uns pães para você poder dar um lanche para essas crianças aí. E assim foi. No final, Chico conseguiu dar para essas crianças o melhor lanche que elas tiveram durante a evangelização infantil que Chico fazia.
E por que eu estou contando essas duas histórias? Porque Chico buscou. Chico não ficou parado. Chico buscou. Ele podia muito bem ficar só rezando e simplesmente ele esperar acontecer alguma coisa. Ele não esperou, ele pediu, mas ele foi buscar. Ou seja, ele foi cumprir as obrigações dele com Jesus. Ele foi até onde estávamos desvalidos, apesar de só ter moringa de água para dar. Ele botou as crianças dentro de casa para fazer evangelização. Assim como ele só tinha um pacote de biscoito e que não dava nenhum biscoito para cada criança. Ele não se mobilizou, ele não se imobilizou, ele se moveu, ele se esforçou, ele buscou. E por isso que Cristo fala: pedi obtereis, mas o pedir obtereis depende do que você busca, depende da sua ação. Nós estamos agindo, estamos buscando ou só estamos reclamando? Só estamos nos lamentando do que estamos vivenciando? Porque a gente precisa lembrar que o pensamento forma a nossa realidade. Só é mal aquilo que eu aceito que é mal, aquilo que eu permito que me faça mal. Se eu vou buscar, então, eu tenho que ter uma atitude positiva nessa minha busca. Eu não posso permitir que nessa busca, aquilo que é mal me torne numa condição de sofrimento. Porque se eu não deixar o mal me fazer mal, eu vou me fortalecer, vou fortalecer na minha fé e não vou ser atingido por nada de mal. O mal vai existir, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas o que eu estou fazendo com o mal que acontece comigo? Eu estou deixando ele me colocar para baixo, ele me deixar com sentimento de derrota, ou estou simplesmente dizendo que eu vou confiar, eu vou seguir, vou fazer como o Chico, eu vou continuar confiando que vai acontecer aquilo que está dentro dos prognósticos divinos e me tornando um agente da vontade divina. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter atitudes positivas, vamos confiar em Deus, vamos ter consciência tranquila, vamos orar, vamos ter sentimento de dever cumprido, vamos exercitar a paciência, vamos trabalhar em serviço ao próximo, vamos ter benevolência, vamos estudar, continuar estudando, buscando conhecer mais da doutrina espírita, vamos construir equilíbrio. O que nós vamos fazer? Vamos ter essas atitudes positivas ou vamos escolher as atitudes negativas? Vamos ter dúvida, vamos sentir culpa, vamos sofrer com indiferença, vamos sofrer com irresponsabilidade, vamos nos irritar, vamos ficar ociosos, vamos agir egoisticamente, vamos nos isolar, vamos nos trancar espiritualmente, vamos nos queixar. O que nós vamos fazer? O que nós escolhermos entre as atitudes positivas e as atitudes negativas é aquilo que nós estaremos buscando. Se eu adoto atitudes negativas, como que eu vou achar força para seguir? Como que eu vou achar amparo se eu estou escolhendo as atitudes negativas? Agora, se eu escolho as atitudes positivas, se eu estou buscando manter a fé, a prece, a coragem, a força de seguir em frente, me fortalecendo ante as adversidades, o que eu vou receber? Eu vou receber exatamente aquilo para onde eu me mover. Se eu me movo para aquilo que é positivo, eu recebo o positivo. Então eu vou achar aquilo que é positivo. Se eu me movo para o que é negativo, eu vou achar o que é negativo. É preciso, então, que nós exercitemos a vigilância no buscar e achareis. Porque aquilo que eu vou buscar vai depender muito mais e, na verdade, totalmente de mim. A espiritualidade superior vai nos ajudar, vai, sem dúvida. A gente nunca é desassistido. Em nenhum momento Deus nos desampara. Em nenhum momento Jesus deixa de ter misericórdia por nós. Mas é preciso que nós façamos como paralítico, que nós
Roguemos a ajuda dos nossos companheiros espirituais para poder ascender e, ascendendo, chegar à frente ao Cristo. Se eu não faço isso, se eu fico paralisado, como que eu vou receber ajuda? Pior, se ao invés disso eu me vinculo a sentimentos inferiores, como que eu vou conseguir achar aquilo que eu estava buscando? Se aquilo que eu estou me deixando levar me afasta daquilo que eu busco. As atitudes negativas nos afastam de Deus e nos afastam do que Deus tem como propósito para a gente. As atitudes positivas nos fazem seguir o caminho da busca e a certeza de que vamos achar aquilo que nos é necessário, aquilo que precisamos. E sobre essa questão das atitudes positivas e negativas, eu queria compartilhar com vocês mais uma história. Essa história é a história de um homem que vinha caminhando. Ele caminhava com muita dificuldade. Ele caminhava carregando muitas coisas com ele. Ele carregava em uma mão uma pedra muito grande, em outra mão um tijolo também muito grande, os dois muito pesados. Como se não fosse suficiente, ele carregava ainda nas costas um saco pesado, cheio de areia, que ele andava todo curvado, de tantas coisas pesadas que ele trazia, de tanta areia pesada que ele carregava. Mas não era só isso. Ele ainda carregava vinhas no pescoço. E essas vinhas eram compridas e dificultavam que ele andasse. Ele andava tropeçando porque as vinhas se enroscavam na perna e ele tropeçava. Era muito difícil, ele andava muito lentamente. E ainda, como se não bastasse, ele ainda equilibrava em sua cabeça uma grande abóbora. Uma abóbora muito grande. Então vejam, uma pedra, um tijolo, um saco de areia e ainda carregava vinhas no pescoço e uma abóbora na cabeça. E vinha andando muito lentamente, com muita dificuldade, sofrendo com muitas dores. Quando de repente uma pessoa passa por ele e fala: meu amigo, por que você anda carregando essa pedra? E o homem para e fala: é mesmo, eu não percebi que eu carregava essa pedra. E ele vai e se desfaz da pedra. E continua. E mais à frente ele encontra outro. E o homem pergunta: meu amigo, por que você está carregando essas vinhas no pescoço? Tudo enroscado na sua perna aí, você tropeçando. Aí ele diz: é mesmo, eu nem percebi que eu estava todo enrolado por essas vinhas e tira as vinhas. E mais à frente encontra outro homem que pergunta: meu amigo, por que você anda equilibrando essa abóbora na sua cabeça? Por que você está andando com tanta dificuldade, tentando equilibrar a abóbora na cabeça? E o homem olha: é mesmo, eu nem percebi que eu tinha essa abóbora na cabeça. E assim foi. Ele foi caminhando e a cada momento ele era avisado sobre coisas que ele carregava e que ele nem sabia que carregava. E nós fazemos o mesmo. Quantas dores nós carregamos nas nossas costas? Quantos fardos que nós carregamos, como foi acabado de colocar aqui no chat, desnecessariamente? Sofrimentos do passado que não justificam mais nós remoermos. Já passou. Os perdões já foram dados. E por que você ainda carrega? Por que você ainda carrega a pedra na mão? A pedra da hostilidade? A pedra da intemperança? Por que você ainda deixa as vinhas no seu pescoço se enroscando com suas pernas? As tristezas ainda prendendo o seu caminhar? Buscai e achareis. Aquilo que nós estamos nos colocando, carregando desnecessariamente, atrapalha a nossa jornada. Nós estamos carregando coisas que são desnecessárias. Estamos carregando tristezas, sofrimentos, mágoas que nos afastam daquilo que nós buscamos. Como então querer que o pedir obterei se concretize? O buscar e acharei se concretize se eu não consigo nem caminhar? Porque eu não consigo perdoar?
porque eu não consigo agir com caridade contra, ou melhor, a favor daquela pessoa que um dia me magoou. Nós precisamos, então, na jornada do buscar e achareis, escolher aquilo que nós queremos efetivamente buscar. Se nós queremos buscar evoluir espiritualmente, nos esforçar nessa jornada de melhoria, de aproximação com Cristo, de ser efetivamente o trabalhador do Cristo, é preciso que a gente sinta efetivamente a leveza do nosso espírito. E para o nosso espírito estar leve, precisamos fazer como um homem que carregava tudo que ele nem percebia que carregava, nos despojar daquilo que nos faz arrastar, que nos faz encurvar, que nos faz pensar que nada vai melhorar quando tudo está pronto para melhorar. A gente é que não percebe, a gente que fecha os olhos e continua preso naquilo que nos afasta da nossa jornada, do que Cristo espera de nós. E já finalizando aqui, eu queria apenas dizer o seguinte: de que adianta o sol amanhecer apresentando um belo dia se nós não abrimos a cortina da nossa alma e preferimos ficar detidos na sombra? De que adianta os pássaros cantarem melodias harmoniosas e nós escolhermos fechar nossos ouvidos ao que é belo? De que adianta as flores emanarem perfumes enebriantes e que vão nos dar paz e harmonia, se nós preferimos ficar engolfados em aromas fétidos? De que adianta livros com palavras luminosas que podem nos ajudar e nos erguer, se nós preferimos nos aferrar às conversas frívolas das redes sociais? De que adianta o Cristo ter dado a vida por nós, se nós preferimos seguir a nossa vida caminhando nas futilidades? De que adianta Deus nos amar profundamente, se nós preferimos nos manter fechados aos nossos sentimentos inferiores? É hora, é o momento de mudar essa realidade, a nossa realidade. Buscai e achareis. Encerrando agora nossa palestra, eu queria então fazer nossa prece final, agradecendo a todos a presença, agradecendo por acompanhar, pedindo desculpa por, por algum travamento, mas estamos tentando aqui viabilizar da melhor forma que todos nós possamos compartilhar a doutrina espírita e nos fortalecer nessa jornada que é difícil para todos nós, mas que todos nós sairemos dela melhores, com certeza. Então, aqueles que desejarem, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento e visualizar conosco agora Jesus Cristo, ladeando-nos, envolvendo-nos no afetuoso abraço e dizendo em nosso ouvido: tenha fé, tudo passa, eu estou à frente da humanidade. E conversando com ele, dizemos assim: Mestre amado Jesus, estamos aqui junto contigo, da mesma forma que tu nos ensinaste, de que quando dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu se farias presente. E estamos aqui, reunidos, não no mesmo espaço físico, reunidos através da tecnologia, mas estamos no mesmo espaço que é o planeta Terra. Estamos aqui porque somos aqui tuas ovelhas e precisamos que tu nos guie nessa nossa jornada. Olhai por nós, Jesus. Tem piedade de nossas dores e sofrimentos. Concede-nos o teu amparo
E agora, Cristo, derrama sobre nós tua luz. E sentindo essa luz cair sobre nós, sintamos que agora todas as nossas angústias e aflições estão se soltando de nós como folhas secas se soltam de árvores. Estamos agora nos tornando luminosos com a bênção que Cristo derrama sobre cada um de nós, porque Ele está ao lado de cada um em seus lares. E sentindo esse amparo do Cristo, vamos dilatar essas luzes e permitir que essa bênção alcance a todo o nosso lar, a cada cômodo de nossa morada, e ela se expanda mais e alcance as ruas onde moramos, os bairros, as cidades em que estamos, alcancem o nosso país e o nosso planeta, trazendo para cada um, encarnado e desencarnado nesse planeta, o consolo, a certeza de que somos filhos amados do Pai Celestial e que Ele não nos desampara e que Ele está sempre ao nosso lado. E confiando nesse amparo, roguemos que essas luzes permaneçam conosco em nossos corações, hoje, agora e sempre, e possamos compartilhar essas luzes com nossos entes queridos, com nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, nossos colegas com quem convivemos, e que essas luzes aliviem as dores daqueles que padecem nos hospitais, aliviem as tristezas daqueles que padecem nos asilos, aliviem a angústia daquelas crianças abandonadas nos abrigos, aliviem as dores de cada um que neste mundo experimenta dor, sofrimento, angústia, depressão. Que cada um seja tocado por essa luz, nessa rede que agora formamos de vibração, e que assim, fortalecidos pelas luzes oferecidas por Jesus, possamos encerrar esse nosso trabalho com a certeza de que nunca estamos desamparados. Muito obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, que assim seja. Encerrando nossa palestra, gostaria de convidá-los para na terça-feira, às 19h30, fazermos o Evangelho, temos o Evangelho todas as terças-feiras, e também convidá-los já para o próximo sábado, quando teremos mais uma palestra. Muito obrigado a todos, muita paz, uma noite excelente, um final de semana fantástico e uma semana vindoura de muita harmonia e muita felicidade para todos nós.